último capítulo, no capítulo anterior, que foi o desastre de Acelino. Esse livro, Os Mensageiros, Ana Flávia, também só para te situar um pouquinho, ele é a sequência do Nosso Lar e o André Luiz ele já começa a fazer alguns estágios de aprendizados um pouquinho mais adiantados. E ele está fazendo um estágio, iniciando num grupo de estudo lá, de pessoas, de espíritos que são vinculados ao auxílio aqui na Terra, com relação à mediunidade, com relação a mensagens que os espíritos nos trazem, né, através dos médiuns e tudo mais. Por isso o livro se chama Os Mensageiros. Só que ele está contando, na verdade, inúmeros exemplos de fracassos, de encarnações que foram projetadas e que por algum motivo, por alguma falha de cada uma dessas pessoas que a gente está vendo aqui, elas acabam fracassando em partes, alguns fracassando totalmente, e é isso que nós estamos vendo. Então, no capítulo anterior, falou sobre o Acelino, que foi um espírito que foi preparado no nosso lar, ele reencarnou, mas ele falhou principalmente por conta de questões financeiras. Ele cobrava, ele começou a cobrar depois de um tempo. Ele tinha uma mediunidade, ele tinha uma quantidade de pessoas que buscavam ele para poder ajudar, ser ajudada e ouvir instruções dos espíritos. E ele começou a se achar no direito de cobrar por isso, né? E a gente sabe. Oi, Lu, você entrou aí, depois a gente não. Oi, boa noite. Boa noite. Fiquei Então, atrasada. imagina. Então, só relembrando o que foi isso. O capítulo anterior foi uma pessoa que tinha fraquezas na questão aí dessa ansiedade por facilidades financeiras e tudo mais, e foi aonde ele errou. E hoje o capítulo se chama Ouvindo Impressões. Então, o André Luiz está dentro de um ambiente onde várias pessoas ali estavam discutindo seus problemas na última encarnação, nos mostrando aonde a gente pode muitas vezes errar também. Principalmente na questão, no caso do livro, da mediunidade. Mas a gente sabe que tem muita relação com as nossas falhas também, né? E aí, então, eu vou começar esse capítulo na sequência, então, do capítulo ali que contou a história do aceito. Esse capítulo se chama Ouvindo Impressões. E aí, então, o André Luiz começa falando que, deixando o Acelino em conversação mais íntima com o Otávio que foi o motivo do outro capítulo, do anterior ao do Acelino, que contou a história dele. E aí o Acelino e o Otávio estavam lá conversando, o André Luiz, então, foi levado por Vicente a um outro ângulo da sala. Então, ele saiu ali de perto, e porque ele estava ali como um ouvinte, como um estagiário, ele estava aproveitando o máximo e o Vicente estava orientando ele para ir nos locais onde ele poderia tirar proveito das histórias, das conversas. E aí o André Luiz fala, muitos grupos se mantinham em palestra interessante e educativa, observando eu que quase todos comentavam as derrotas sofridas na Terra. Então, como a gente já falou aqui algumas vezes, mas o início desse livro, Os Mensageiros, ele conta principalmente isso. As falhas, os fracassos de várias encarnações de médiums aqui na Terra, né? E aí, então, ele chegou perto desse novo grupo e ouviu assim, né? Fiz quanto pude, exclamava uma velhinha simpática para duas companheiras que a escutavam atentamente. No entanto, os laços de família são muito fortes. Então ela já estava se justificando o porquê que ela falhou, né? Ela fala que fez de tudo, o máximo que ela podia, mas agora alegando que os laços da família, né, ou de família são muito fortes. E isso foi provavelmente o que acabou comprometendo essa encarnação dela, e nós vamos ouvir agora o que ela tem a dizer sobre isso. Algo se fazia ouvir sempre, com voz muito alta em meu espírito, compelindo-me ao desempenho da tarefa. Quer dizer, ela tinha a intuição de que ela tinha o dever de cumprir aquela tarefa mediúnica que ela já tinha noção, né, e consciência, mas, né, como ela ainda dá sequência aí, né, mas e o marido? Quer dizer, a justificativa dela era o marido dela
que, de alguma forma, atrapalhou essa missão mediúnica, o desempenho da tarefa mediúnica que ela tinha. Amâncio nunca se conformou. Se os enfermos me procuravam no receituário comum, agravava-se-lhe a neurastenia. Quer dizer, então aqui, só uma observação para a gente. Então a gente já está notando que é o caso de uma pessoa que tinha mediunidade, ela tinha consciência e a intuição dela dizia para ela que ela tinha que fazer, cumprir com que essa missão, mas o marido não aceitava, né? Então dava claramente aqui a entender que qualquer um que procurasse ela era motivo de problema, de briga ali dentro da casa. E isso é problema entre muitas pessoas que também têm o dom mediúnico e tentam se dedicar ao espiritismo ou a qualquer que seja a missão, né, ou a vocação religiosa que ela tem, e nem sempre o marido ou a esposa, a pessoa que é o cônjuge ali, nem sempre aceita de maneira totalmente à vontade com relação a isso. Então, é o caso que muitos enfrentam. Agora, no caso dela, ela justifica como sendo a falha. Então, falando isso, que ele, o Amâncio, qualquer um que aparecesse lá já era motivo de briga, aí dando sequência. Se os companheiros de doutrina me convidavam aos estudos evangélicos, revoltava-se ciumento. Então, isso, nós não sei se é o caso específico que a gente conheça de alguém, mas isso é algo comum. Não, duas pessoas nem sempre estão caminhando no mesmo passo, no mesmo motivo ali, né? Nem todos estão prontos do mesmo jeito. E aí, então, ela dá sequência ainda falando: o que pensam vocês? Chegava a mobilizar minhas filhas contra mim. Então, olha isso, né? Ela agora exemplificando que até o fato de ela ser também prejudicada, porque o marido, além de não concordar, começava a instigar as filhas contra o que estava acontecendo. Como seria possível, em tais circunstâncias, atender às obrigações mediúnicas? Então, aí, para ela, a falha dela foi essa, mas para ela existe uma justificativa. O marido quem atrapalhou. A culpa não foi dela. Agora, aí na conversa, né, como é uma conversa, a outra que estava ouvindo, né, falou: todavia, ponderou uma das senhoras que parecia mais segura de si. Quer dizer, ela estava reclamando, ela estava justificando, mas a gente sabe, ela provavelmente ainda não estava focada adequadamente no que queria. Mas uma outra senhora, que era mais segura, disse para ela: todavia, sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. Quer dizer, ela deixando claramente ali para ela, né, que infelizmente a gente costuma arranjar desculpa e muitas vezes a gente se acomoda nessas desculpas porque é o que a gente quer. A gente não quer muitas vezes realmente ir enfrentar um trabalho muito grande que tem que ser, ou um compromisso que seja a toda hora ou com uma frequência muito grande. E aí o marido cria problema, a gente se apega nisso. E aí bota a culpa no marido, mas acaba não fazendo, mas tendo a possibilidade de não fazer aquilo que ela fez. E aí, então, essa senhora que falou isso no início, né, falando que a gente costuma arranjar pretexto para fugir aos encargos, né? Ela fala: encaremos nossos problemas com realismo. Então, a sinceridade ali na conversa, né? Para ela falando, não tem ali agradar. Então, estão todos ali, já no plano espiritual, querendo solução, querendo identificar aonde realmente aconteceu um problema. Então, vamos ser realistas, foi a outra senhora falou. Há de convir que, com o socorro da boa vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos da semana e algumas pequenas oportunidades para ficar o bem. Quer dizer, se ela tivesse boa vontade, não era muito que estava sendo pedido para que ela executasse isso. Todo o resto da semana, ela poderia se dedicar ao marido, às filhas e tudo mais. Mas o que estava sendo pedido para ela seriam alguns minutos. É o exemplo exatamente do que a gente está fazendo aqui. A gente passa a semana inteira fazendo o que quiser, mas é uma hora da nossa semana que a gente se reúne aqui para estudar, para aprender, para entender um pouco melhor. Não é muito.
Então não é desculpa. É claro que talvez a gente tem que, é claro que sempre respeitar, talvez eu não goste muito do que está sendo dito aqui, eu prefiro um por outro caminho, não estou falando isso. Mas eu estou falando que a gente ser chamado, assim, a gente quer tirar folga, né, dos compromissos sagrados, mas Deus ou a espiritualidade nunca tira folga dos compromissos com a gente, né? Então, é uma responsabilidade que a gente tem em pelo menos dedicar um pouquinho do nosso tempo ao fazer o bem, como está falando aqui, ou praticar alguma atividade no bem, ou estudos evangélicos, como ela fala ali em cima, né? A gente estudar o evangelho ou o espiritismo, seja lá o que for, mas alguma coisa que nos traga benefício no plano espiritual, né? Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Então a outra, já que era um pouco mais esclarecida, falou para ela: se você tivesse, ao invés de reclamar, ao invés de bater de frente com o seu marido, devagar e colocando e mostrando em silêncio, né? A disposição de realmente se sacrificar em alguns momentos, até pelo que o marido queria ou pelo que as filhas precisavam, mas ao mesmo tempo dedicando um pouquinho do tempo dela nesse caminho, a outra está falando, eu tenho certeza que você conseguiria aos poucos ir conquistando o entendimento do seu esposo e das suas filhas. Nossos atos, então, é aquela primeira que estava reclamando, né? Falando, justificando a sua falha, se chama Mariana, né? Então, a segunda pessoa que está falando com ela fala: nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos do que as palavras. Olha isso, né? Essa frase, ela tem uma significação, assim, muito grande. Porque ela, o tempo todo, provavelmente discutiu com o marido, discutiu com as filhas, queria impor alguma coisa e nunca conseguiu e acabou se entregando em não fazer aquilo que ela devia. E agora a outra falando, se você tivesse paciência, se você no silêncio conseguisse aos poucos, tenho certeza que você conquistaria alguma coisa. E aí ela finaliza falando isso, os nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos do que as palavras. Então isso é uma lição para a gente, porque na maioria das vezes a gente quer convencer os outros com conversa, com palavra, com uma discussões. E isso, na verdade, só desperta mais problema cada vez mais, porque fica uma disputa. E ninguém aqui, na verdade, está disputando nada. Está cada um buscando o que o coração pede, o que a vida pede, né? E eu, quando eu li isso daqui, eu me lembrei muito de uma frase de Francisco de Assis, que falava exatamente isso para os discípulos dele ali. Ele falava assim, ó, não é exemplifique, ele falava para que ensinasse para os discípulos dele que ensinassem o evangelho, mas que se fosse preciso eles utilizassem de palavras. Quer dizer, pratiquem, ensinem o evangelho. Era assim que o Francisco de Assis falava. Ensinem o evangelho, mas se for preciso, utilizem palavras. Quer dizer, deixando bem claro que a gente ensina o evangelho não é com palavras, é com atitudes, é com o nosso exemplo. E é exatamente o que essa amiga da Mariana aqui está falando. Se você tivesse, ao invés de dado vazão ao seu lado de discussão, de intolerância e tudo mais, porque na intolerância a gente está ensinando o quê? Intolerância. Por mais que a gente queira estar falando sobre tolerância, a gente está ensinando intolerância, né? Então, era exatamente exemplificando que você conseguiria conquistar alguma coisa. E aí a Mariana respondeu, sim, respondeu a interlocutora emitindo voz diferente. Quer dizer, ela se percebeu, né? Ela viu que o que ela estava falando não era a mais pura verdade. Ela estava tentando se justificar para encobrir uma culpa que era dela. Concordo com a observação. Em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar. Então, olha isso, né? Aí ela está assumindo, ela falou, é verdade.
eu o tempo todo reclamava dessa incompreensão dos outros, né? Então isso é muitas vezes um hábito, um defeito da pessoa e no caso dessa médium, foi onde ela derrapou. Aonde ela acabou perdendo a oportunidade de fazer muita coisa na última encarnação dela. E apesar de nas outras lições, né, nos últimos dois capítulos, a gente ter entendido a história de um só médium, nesse capítulo a gente vai pegar pequenas histórias, pequenos exemplos. Né? Então a Mariana foi isso que aconteceu. Ela tinha o hábito de reclamar muito e com isso ela perdeu oportunidades extremamente valiosas. Né? E aí olha o que a outra ainda remata. Né? Para trabalharmos com eficiência, tornou a companheira sensata. É preciso saber calar antes de tudo. Então, se algo nos acontece que nos contraria, entrar nesse clima de discussão é justamente onde a gente se perde também. Então, se a gente quiser, como fala aí a amiga dela, né? Se nós quisermos trabalhar com eficiência, é preciso, antes de tudo, aprender a saber ficar quieto. Nesse momento em que a gente é contrariado. Teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo. Então, olha isso, duas palavras que têm que fazer parte do nosso dicionário, né? Porque quando as coisas nos contrariam ou quando acontece algo que a gente não gostaria, a gente geralmente quer impor a nossa vontade, a nossa forma de pensar e tudo mais. Agora, obedecer vamos supor, a uma inspiração divina, que é ser humilde, tolerar, tudo que a gente sabe que Jesus nos ensinou, a gente não quer, né? E o otimismo que é, apesar dos problemas, das dificuldades, a gente acreditar que tudo aquilo não é para o nosso prejuízo. Tudo aquilo só faz com que a gente cresça, só faz com que a gente, num ambiente como esse, exercite cada vez mais a paciência, a tolerância, a fé. Então, são exemplos que deixam claro para a gente que realmente, se a gente pensar como a Mariana, ela estava se justificando, mas a hora que a outra chamou a consciência dela, ela percebe que ela está errada. E nós temos que ter isso. Nós temos que estar atentos à nossa própria consciência. Não precisa ninguém falar para a gente. A gente já tem instrução o suficiente para a gente entender se a gente está seguindo o caminho certo ou não. Então, se tivéssemos atendido, né, obedientes e otimistas, nós teríamos com certeza atendido perfeitamente aos nossos deveres. Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimentos de nossas obrigações. Quer dizer, quando a gente está o tempo todo, porque assim, ó, como fala assim, aconselhar, não tem nada de errado em a gente, para alguém que a gente quer bem, a gente falar, poxa, eu acho, no caso, exatamente o que a amiga da Mariana está falando, ela está aconselhando a Mariana. Então, não tem nada de errado em a gente ver uma postura de alguém que a gente não concorda e a gente mostrar a nossa forma de pensar, mas quando a gente passa a fazer isso com muita frequência, aí é o hábito da crítica alheia, né? Então, quando a gente está se preocupando em aconselhar demais, talvez a gente esteja perdendo um tempo precioso e se esquecendo das nossas próprias obrigações. O tempo que a gente está fazendo, criticando ou falando da vida dos outros, dos defeitos dos outros, é tempo que a gente poderia estar sendo útil para alguma coisa. Então, alguma das nossas obrigações, provavelmente, nós estamos deixando de lado num hábito assim. Assim digo porque meu caso, a bem dizer, é muito semelhante ao seu. Quer dizer, olha isso, né? A própria amiga sensata que está falando isso para Mariana está agora contando que ela também falhou em alguns pontos na última encarnação. E aí ela vai contar agora. Fomos ao círculo carnal para construir com Jesus. Então saiu de lá muito bem instruída para realmente se dedicar nessa tarefa, que é levar cada vez mais a mensagem de Jesus a outras pessoas. Mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir os nossos caprichos. Quer dizer, o erro dela aí já não era muito criticar os defeitos alheios ou se apegar
nas falhas das outras pessoas, mas ela estava preocupada demais com seus próprios caprichos, com as vontades, com alguns desejos, com algumas coisas que ela gostaria que ela tivesse da zona de conforto dela. Todo mundo tem aqui sua zona de conforto, né? E ela provavelmente estava preocupada demais em satisfazer esses seus caprichos, e aí foi onde essa amiga da Mariana também acabou perdendo um tempo precioso na última encarnação dela como médium também. E aí ela conclui ainda falando: não executei minha tarefa mediúnica em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Nossos instrutores aqui, a Fabiana entrando. Ô Fabiana, nós já estamos na metade, mas eu passo É, depois para você. Mas eu vamos. enrolei aqui com o Augusto fazendo a programação. Não, Perdi tranquilo. hora. Tranquilo, mas depois você pega lá ou a gente discute junto. Mas aqui estamos no Tá. meio do capítulo, já falando de duas médiums que estavam conversando ali, contando as suas histórias, né? Então, entretanto, calma, eu acho que eu perdi alguma coisinha aqui, ó. Nossos instrutores aqui muito me recomendaram antes, para bem ensinar é necessário exemplificar melhor. Quer dizer, mais uma vez, exatamente o que foi falado ali em cima, né? O plano espiritual, os guias espirituais dela, muitas vezes também orientaram ela que é necessário exemplificar. Então, independente dos defeitos dos outros, nós temos que seguir a nossa conduta. Jesus fala isso, né, uma vez para Pedro. Que te importa os outros? Segue-me tu, né? Então, o que tem se os outros estão errando? Se você é cristão, se você tem um compromisso comigo, faz você o que você tem que fazer. Não é o problema dos outros que cabe a você corrigir. Você vai corrigir, você vai poder influenciar através do seu exemplo, da sua conduta. E é exatamente o que está falando muito aqui na lição de hoje. Entretanto, por minha desventura, tudo esqueci no trabalho temporário da terra. Se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações. Então, vocês estão percebendo que a Mariana, de novo, voltando a falar, né? Então, a outra falou, exemplificou, falou que ela se preocupou demais com seus caprichos, e agora a Mariana, que teve um mergulho na sua própria consciência, ela está falando, realmente, né? Eu perdi tempo demais com isso, né? Porque se o meu marido criava um problema, eu refutava. Não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista. Então, olha aqui, o que está falando muito alto dentro dos defeitos dela, né? O orgulho. Ela não aceita que alguém discorde daquilo que ela está falando. Então, ela, porque adotar uma postura de obediência, humildade, né, para cumprir o seu dever, vai fazer com que ela tenha que passar por cima do próprio orgulho. E aí, se a gente analisar, tudo que a gente acaba derrapando, aí cada um com a sua própria consciência, a gente vê o que tem por baixo, qual o defeito, a gente vai sempre encontrar orgulho, egoísmo, vaidade, qualquer uma desses problemas morais vai estar por baixo das nossas condutas, né? E ela não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista. E em matéria de crença, incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos. Das irreflexões nasceu a minha perda última, na qual agravei de muito as responsabilidades. Então, dessa maneira irrefletida de levar a vida, foi onde ela perdeu essa última encarnação de muito preparo que provavelmente ela também teve lá no nosso lar, e aí acabou no esquecimento, deixar o íntimo ainda muito primitivo dela falar mais alto. Quase mensalmente, Joaquim e eu empenhávamos em discussões e não trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos. Olha aqui, na verdade, não é então a Mariana, não. É a amiga dela mesmo que ainda está falando. Porque o Joaquim não é o marido da Mariana. Foi outro nome lá que falou. Então, como ela falou dos caprichos dela, né? Então é isso. Ela não queria dar o braço a torcer da opinião própria, né?
Então, quase mensalmente, Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões e não trocávamos apenas insultos contundentes, mas também fluidos venenosos. Então, como, né, uma discussão faz com que a carga energética vibratória desça lá embaixo. E é o que eles trocavam. Por isso que uma discussão começa e se você dá vazão para ela, ela acaba entrando num nível em que fica difícil, inclusive, isso se resolver. E esses fluidos venenosos segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Então, como a base de tudo está realmente no pensamento, né? Se a gente começar a se preocupar em domar o próprio pensamento, a gente vai acabar conseguindo escapar de situações assim. É claro que no começo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar isso. E muitas vezes a gente vai se ver já no meio do assunto, do problema que a gente sempre faz. Mas identificar isso e começar a lutar contra isso através de disciplina do próprio pensamento é a luta que a gente tem que começar a imprimir, porque senão a gente não vai. Não existe passe de mágica. Não existe ler essa lição e amanhã tá perfeito. A gente tem que lutar contra essas nossas más tendências, más inclinações. Aliás, essa é a característica principal que Allan Kardec fala, que é de um bom espírita, né? Aquele que reconhece as suas falhas e luta contra elas, né? Não é alguém perfeito. E aí, então, seguindo, ela fala: entre os conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Então, ela percebeu que, na verdade, ela tinha mediunidade, mas ela não se elevava. Ela não procurava essa melhoria íntima. Ela estava o tempo todo preocupada só com coisas externas ou com, como no caso da Mariana, com os defeitos dos outros. E no caso dela, ela não se preocupou em melhorar o que ela tinha para melhorar dentro dela mesma. Tudo bem até aí, gente? Chegamos aqui na metade do capítulo. Vocês não estão perguntando nada, eu estou achando que está indo tudo bem. O Marco, Oi. essa é uma situação bem próxima daquela que a gente comentou lá no começo, lembra que a gente falou da questão da intuição, quando está entre duas situações que podem ser a sua missão? Isso. Às vezes isso chega para a gente até lá no escritório, em casais, onde são pessoas que se amam, mas são muito diferentes. A gente fica até... É difícil até de dar um conselho. Era isso que a gente estava falando. Será que a missão dela era trabalhar essa mediunidade ou o compromisso dela era com aquela família? Exatamente. Exatamente. E aí, quem que diz isso para cada um de nós? É a intuição. Mas desde que a gente esteja esvaziado de sentimentos ruins no momento que a gente vai buscar a nossa intuição. Porque se a gente tiver tomado dessa questão do orgulho, da vaidade e uma série de coisas, a gente vai ouvir influência ruim do plano espiritual. Agora, a nossa intuição é a essência, é aquilo que a gente percebe que realmente é o caminho do bem, mas nem todos nós estamos treinados para ouvir realmente isso claramente. E é por isso que é uma luta. É um treino diário para que a gente. E o que a prece faz? A prece, porque assim, quando a gente baixa o nível vibratório, a gente entra num padrão que a gente está sendo influenciado por vibrações muito negativas. O que a prece faz? Por que a gente fala assim, elevar a nossa voz, né, a Deus? Então, é justamente isso, tentar mudar padrão vibratório, agora, desde que seja uma prece sem reclamações. A gente busca realmente conselho de Deus. Eu me entrego, eu quero ouvir o que você tem para me dizer. E aí sim, não ficar pedindo, exigindo de Deus, porque isso também é o que muitas vezes a gente faz e está enganado. A gente não tem que exigir de Deus nada. A gente tem que pedir orientação, instrução, força, para que a gente ouça o que eles esperam da gente. Isso a gente viu no começo do livro também, muitas vezes, né? Quem está disposto a buscar uma religião para ouvir a Deus e não para que Deus te ouça, né? Porque a gente volta de novo na questão. Vamos lá no âmago da nossa intenção quando a gente está fazendo oração. O que está por trás, né? É sentimento, é vibração egoísta? A gente já está falhando.
Mas é bem por aí. É treinar a nossa intuição cada vez mais, ou estar sensibilizado por isso, né? E aí vamos seguindo. Nesse instante, chamou-me Vicente para apresentar um amigo. Quer dizer, o Vicente, que era a pessoa que estava conduzindo o André Luiz, ele viu que ele já pegou ali o que precisava e agora chamou ele para um outro amigo. Ao nosso lado, outro grupo de senhoras conversava animadamente. Afinal, Ernestina, indagava uma delas, a mais jovem, qual foi a causa do seu desastre? Então, outro grupinho ali conversando e aí perguntando para Ernestina qual que tinha sido a causa da falha dela, né? E ela responde, apenas o medo, minha amiga. Explicou-se a interpelada. Tive medo de tudo e de todos. Foi o meu grande mal. Então, olha isso, né? Uma encarnação perdida pelo medo. Né? E quantos médiums não são que têm medo? Medo do plano espiritual, medo de estar enganados com relação a que tipo de espírito que eu estou ouvindo. Porque a gente às vezes acha que o médium, só porque ele é médium, ele sabe que espírito que é evoluído ou não, né? E não é verdade isso. O médium escuta vozes, do mesmo jeito que a nossa intuição também, né, cara? É o que a gente está falando. Só que o médium vê o espírito, só que aí, até aí, ele saber se aquele espírito é um espírito realmente extremamente sabendo do que ele está falando, evoluído e que está trazendo coisas boas para ele ou não, é outra coisa. O médium ele pode ser influenciado por um espírito que não é bom. E o médium nem sempre sabe isso. Também cabe ao médium desenvolver essa intuição e essa elevação de vibração para que ele possa se ligar com esse tipo de espírito. E é o que ela está falando. No caso dela foi o medo. E aí a outra responde, mas como tudo isso impressiona? Você foi muitíssimo preparada. Quer dizer, lembrando, antes da encarnação dela, lá no plano, no nosso lar, ela tinha sido muito bem preparada. Como que você chegou lá e falhou por causa do medo? Recordo-me ainda das nossas lições em conjunto. Então, olha isso, elas estavam ali, elas eram amigas antes da encarnação. As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. Seu aproveitamento era um padrão para nós outras. Então, olha isso, uma pessoa extremamente bem preparada, que os mentores espirituais confiavam muito nela, e ela derrapou. Como é que pode? E aí ela se explica, né? Sim, minha querida Anita, suas reminiscências fazem-me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Quer dizer, ela falando assim, agora você está me lembrando disso, agora eu tenho maior noção do tamanho do meu fracasso, né? Porque eu realmente fui muito bem orientada e as pessoas que estavam, os superiores a mim, confiavam em mim. Quer dizer, porque eu tinha potencial. Então agora eu percebo mais ainda o tamanho da minha queda. Entretanto, não devo fugir à realidade. Fui a culpada de tudo. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como se impunha. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio. Quer dizer, ela recebeu o chamamento mediúnico de trabalho na encarnação no tempo adequado, orientando-me o raciocínio a melhores esclarecimentos. Nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos, mas desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesma. Então, olha isso, né? Ela desconfiava de tudo, achava que as pessoas não eram boas o suficiente para estar ali com ela, os desencarnados, é o que eu tinha acabado de falar. Ela não sabia se aquele espírito era realmente um espírito que ela tinha que dar ouvidos ou não, então ela tinha medo de ouvir aquele espírito e estar errando. E ela desconfiava até dela mesma, das suas próprias fraquezas. E isso inutilizou ela. Nos estudiosos do plano físico, enxergava pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis, presumia encontrar apenas galhofeiros fantasiados de orientadores. Quer dizer, os amigos encarnados, que eram pessoas que estudavam, ela achava sempre o defeito deles, achava, mas ele tem defeito. Como se todos nós não tivéssemos, cada um, defeitos.
Mas todos nós temos a nossa parcela de sombra e a nossa parcela de céu, de luz. Só que ela se apegou e teve medo do lado sombra de todos aqueles que ela se relacionou. Então ela achava que as pessoas eram de má fé, ela achava que os espíritos que estavam perto dela eram espíritos que estavam só se aproveitando, tirando um sarro dela com relação ao que ela podia fazer, que ela cair nas enganações deles. E como ela termina, e em mim mesma receava as tendências nocivas. Quer dizer, ela sabia onde ela podia fraquejar, ela tinha noção dos seus pontos fracos, e por medo de cair nisso, ela também não mergulhou na tarefa onde ela devia. Muitos amigos tinham-me em conta de virtuosa pelo rigorismo das minhas exigências. Quer dizer, muitas pessoas encaravam tudo aquilo nela como assim uma pessoa extremamente exigente e que isso poderia ser um ponto positivo. Ela realmente estava preocupada em ser muito boa. Todavia, no fundo, eu não passava de enferma voluntária, quer dizer, voluntária porque ela escolheu isso. Ela tinha o direito de enxergar tudo isso, mas ela tinha a escolha de se apegar ao lado negativo ou não. Ela queria sempre a perfeição, só que por isso, então, ela não aprendeu a lidar com as pequenas sombras, os pequenos defeitos que as pessoas e ela mesma tinha também. Carregada de aflições inúteis. Foi uma grande infantilidade da sua parte, retrucou a outra. Você olvidou que, na esfera carnal, o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade. Quer dizer, o mais importante, quer dizer, ela se esqueceu disso. Que o mais importante quando a gente vem na Terra não é ser perfeito, porque nós estamos longe de ser perfeito, mas é fazer alguma coisa que seja de útil ao bem de todos. Então, o pouco que a gente pode fazer, mesmo ainda imperfeitos, é suficiente para a gente conseguir fazer o que estava planejado para a nossa vida. Então, que a gente não perca tempo achando que porque a gente não é perfeito ainda, a gente está falhando, a gente está perdendo a nossa encarnação. Foi justamente por isso que ela perdeu a dela. Nesse mister, é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários. Quer dizer, quando ela se abriu a esse tipo de pensamento, ela acabou favorecendo a tudo que tinha contra realmente ela, que acabou ganhando força. Ironias da ignorância, ataques da insensatez, sugestões inferiores da nossa própria animalidade surgirão, com certeza no caminho de todo trabalhador fiel. Quer dizer, não tem quem não vá se deparar com dificuldades, com imperfeições suas e dos outros, mas não é aí que a gente vai dever se esbarrar, né, e se limitar. São circunstâncias lógicas e fatais do serviço, porque não vamos no mundo físico, ao mundo físico, para o descanso injustificável, mas para lutar pela nossa melhoria, a despeito de todo o impedimento fortuito. Então, isso também é um ótimo lembrete para nós, né? Que nós estamos, cada um de nós está aqui. Aliás, isso só vem a reforçar o que falou ali mais no caso das duas anteriores, né? Que nós não estamos aqui para consertar o defeito dos outros, né? Nós estamos aqui para conseguir melhorar o que a gente tem para melhorar dentro de cada um de nós. E aí outra dica desse caso é que não é buscando a perfeição agora. É buscando o que é possível. Que a gente consiga, assim, é um passinho de cada vez. O caminho para chegar à perfeição é muito longo. Aliás, eu tenho quase certeza que é por isso que a gente vem em encarnações e tem programas curtinhos, porque se a gente soubesse aonde a gente tem que chegar lá na frente, a gente desanimava. Então, se a gente tem que caminhar até o Alasca e fala assim, ó, você vai a pé até o Alasca, ninguém sai do lugar. É a mesma coisa, a gente fala assim, ó, você tem que ser perfeito. É impossível. Agora, se falam pra gente assim, ó, você tem que chegar em Ibaté, a gente vai. E aí na próxima encarnação, vamos até Araraquara, beleza. E de encarnação em encarnação a gente está indo para frente.
e até um dia que a gente vai conseguir chegar lá no continente lá do norte da nossa América, né? Então, E, oi. Marco, isso a gente, eu tô vendo assim que muitas vezes eu mesma julgo alguém, porque isso é muito humano, né? Você julgar as pessoas, né? Não tem quem não faça isso, né, Theo? E eu sei que é errado, mas muitas vezes a gente fala assim, mas fulano está querendo parecer santo, mas ele fez isso, ele fez aquilo outro. E a gente não pode fazer isso, que nem você falou, nós somos imperfeitos. E mesmo que você erre, você não deixou de ter valor nas coisas boas que você fez. Exatamente. E a gente tem essa tendência, né? Que nem o João de Deus, por exemplo. Ele foi uma pessoa que acho que durante o período da vida dele, ele fez bem para algumas pessoas. Com certeza. Né? Ele fez e ele tem lá o seu merecimento. Só que a hora que descobriu a fraqueza dele, que tornou pública a fraqueza, parece que tudo que ele fez foi errado. Ô, Thelma, mas e o exemplo de Judas? Todo mundo condena Judas até hoje. E Judas, há muito tempo, já se redimiu. Sim. A gente tem notícias do plano espiritual, as encarnações sucessivas dele. Jesus, aliás, o próprio livro nos mostra isso. Todos esses médiuns falharam. E o que está sendo apresentado? Novas oportunidades. Eu acho que tem uma palavra que, assim, Thelma, com relação a isso que você está falando, que é muito importante a gente falar sobre isso. É uma palavra que diferencia muito o nosso erro principal com relação a julgar os defeitos dos outros. Não tem quem não julgue os defeitos dos outros. Isso não é errado, mas desde que a gente use isso para identificar posturas que a gente deve ou não deve fazer. O nosso problema não é em julgar, o nosso problema é em condenar. Porque quando a gente julga e aí condena aquela pessoa, então aquela pessoa tem que pagar por isso. E aí você já bota até a pena, né? E aí sim que a gente está errando. Agora, a gente analisar posturas alheias, não tem nada de errado. Isso faz parte da nossa consciência. A gente está buscando entender o que é certo e o que é errado, mas não é para condenar ele. É para saber o que eu devo ou não devo fazer. Ou o que eu posso fazer para ele. E aí também a gente acabou de ver na lição que na maioria das vezes não é com falatórios, não é com condenações expressas em palavras, é com postura, é com conduta que a gente vai trazer algum benefício para alguém que age de maneira errada. Se a gente continuar agindo na maneira correta, o que a gente está buscando, aquele exemplo vai sensibilizar aquela pessoa, de alguma maneira. E não tem quem realmente não seja como você falou. Até no caso do João de Deus. Ele errou muito? Errou. Mas ele tem o seu mérito, ele tem o seu lado luz, e ele é amado por Deus como todos nós. E ele também vai, só que infelizmente ele vai arcar com o que ele fez de errado. Só que ele vai também ter oportunidade de se redimir, de aprender e seguir adiante. Todos temos o mesmo direito, né? Então isso é muito legal que a gente realmente reflita. E aí ela finaliza aqui falando, então, compreendo agora, disse a outra. Todavia, o receio das mistificações prejudicou a minha bela oportunidade. Quer dizer, ela tinha medo de que o espírito realmente estivesse enganando ela. Ela tinha medo de que aquela opinião que ela estava ouvindo daquela pessoa é uma pessoa estudada, mas fala assim, mas ela me mostrou alguma coisa de ruim nela, então não vou confiar mais nela. E se esquece de analisar o lado bom da pessoa, né? Minha amiga, tornou a interlocutora, é tarde para lamentar. Tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. E ouvia a palestra com interesse crescente, mas o companheiro levou-me adiante para novas apresentações. Quer dizer, o André Luiz estava sendo levado de um lugar para o outro, ele só estava pegando uma coisinha ou outra aqui, que estava servindo de reflexão e de aprendizado para ele, e que graças a Deus ele trouxe para nós também, né? Porque o grande motivo da gente estar aqui lendo esses livros que esses mensageiros trazem para a gente é que a gente não chegue a se lamentar como eles. A gente está tendo a oportunidade de ter consciência disso agora. Então, que a gente não tenha esse pós, né, como eles estão tendo. E aí o André Luiz seguiu com o Vicente, atendia a esses agradáveis deveres da sociedade de nosso lar, mas
para não perder o ensejo de instruir-me, continuava atento às conversações em torno. Quer dizer, o Vicente estava levando ele de um lugar para o outro, mas ele estava só atento, o André Luiz querendo aprender. Alguns cavalheiros mantinham discreta permuta de pareceres, quer dizer, sempre ali um trocando ideia com o outro numa conversa para identificar as falhas, né? E o outro falando então, reconheço que fali, dizia um deles em tom grave, e muito já espiei nas regiões inferiores, mas aguardo novos recursos da providência. Quer dizer, eles estavam todos ali esperando uma nova oportunidade. Faltou-lhe, porém, bastante orientação para o caminho? Perguntava o companheiro, né? Então, um falando que falhou, estava esperando, e o outro falando, mas então, você não foi muito bem orientado? E aí ele fala, explico-me, esclareceu o primeiro. Faltou-me o amparo da esposa. Enquanto a tive ao meu lado, verificava-se profundo equilíbrio em minhas forças psíquicas. Então, no caso desse aqui, ele se apegava demais a uma pessoa. Ela era um grande apoio para ele, mas ela não pode ser o único apoio. Então, no momento, enquanto ela estava ao lado dele, ela era o ponto de equilíbrio para as forças psíquicas dele. A companhia dela, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o gasto de energia mediúnica. Então ele se desgastava, mas ele conseguia se reabastecer nela. Minha noção de balanço estava nas mãos de minha querida Adélia. Quer dizer, então aqui está o erro dele. A nossa fonte é divina, é do alto. A gente não pode se apoiar única e exclusivamente numa pessoa, por mais que ela seja importante na nossa vida. Mas no caso dele, sim. Ele estava, toda a noção de equilíbrio dele estava nela, na Adélia. Esqueci-me, porém, de que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Então, com a presença desse ponto de equilíbrio ou sem a presença desse ponto de equilíbrio. O bom servo, ele tem que estar pronto para tudo. Não aprendi a ciência da conformação e nem me resignei a percorrer sozinho as estradas humanas. Quando me senti sem a dedicada companheira arrebatada pela morte, amedrontei-me por sentir-me em desequilíbrio e erradamente procurei substituí-la. E fui acidentado. Quer dizer, ele achava que ele precisava de uma companheira sempre. A esposa partiu para o plano espiritual e ele procurou se casar de novo, achando que ele precisava de uma companhia. E aí essa nova ligação dele, né, extremamente ligada a entidades malfazejas, minha segunda mulher, com os seus desvarios, arrastou-me a perversões sexuais de que nunca me supusera capaz. Quer dizer, ele foi, nesse segundo casamento, por acreditar que precisava dessa ligação, acabou se ligando a uma pessoa que já não tinha mesmo nível vibratório e desviou ele para assuntos sexuais ali que ele nunca imaginava. Voltei insensivelmente ao convívio de criaturas perversas e, tendo começado bem, acabei mal. Meus desastres foram enormes. Entretanto, embora reconheça a minha deficiência, entendo ainda hoje que o triunfo, mesmo no futuro, ser-me-á muito difícil sem a companheira bem-amada. Quer dizer, ele ainda se reconhece dependente, mesmo ali no plano espiritual. Ele sabe já que ele tem que lutar contra isso. Ele tem que aprender a conseguir os recursos da providência divina, dos espíritos, que são uma legião de espíritos que nos auxiliam, que nos dão esse tipo de estímulo, né? Mas ele ainda não consegue se imaginar sem o apoio dessa companheira dela, né? Tornara-se a palestra sumamente interessante. Quer dizer, o André Luiz estava extremamente interessado por tudo aquilo que estava ouvindo, né? Desejava acompanhar-lhe o curso, mas Vicente chamou-me a atenção para outro assunto e era necessário acompanhá-lo. Então, apesar de ele estar extremamente ali interessado, ele teve que seguir com o Vicente porque existiam outros propósitos ali para aquele momento. E ele, por obediência, né, não adotando a postura de só um curioso, por mais que seja bem intencionado, ele seguiu ali e aí termina
esse capítulo aí do André Luiz com o Vicente, nessa sala de conversas aí que é extremamente proveitosa para nós. Não sei se ainda ficou alguma coisa aí que vocês queiram falar, alguma dúvida. Bom, foi muito bem esclarecido, né, do que aconteceu. Agora vamos pensar que os próximos capítulos pode ser que apareça a história dele também, né? De quem? Como que ele corrigiu depois os erros que ele fez. Sim, sim, mas na verdade, nesse livro, ele está mostrando exemplos para que a gente aprenda, né? Com essas falhas, com essas fraquezas, esses pontos fracos, né, que a gente tem. E por isso, Vamos aprendendo. vamos aprendendo. Certo, gente, aí ó, deu tempo certinho, mas o Google Meet já avisou aí que nós estamos com. Deve estar com 2 minutos para encerrar. É. Mas então tá jóia. Então, para quem for entrar no nosso lar, até breve. E se não, para quem volta os mensageiros, até domingo que vem. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Até. Até mais, gente. Tchau.